tem nos alcançado. Meu Deus, nesta noite, Senhor, a todo aquele que chegou aqui, Senhor, cansado, aquele que chegou aqui oprimido, enfermo, nesta noite, em nome de Jesus, se ainda há uma resistência, Senhor, que bata em retirada no Teu nome, porque o Senhor se faz presente neste lugar, e quando o Senhor se faz presente, Senhor, a fartura de alegria. Meu Deus, quando o Senhor se faz presente, Senhor, o milagre acontece. Nesta noite, Senhor, continua a falar aos nossos corações, abençoa todos quantos, Senhor, puderam ofertar, aqueles que não puderam também abençoa da mesma forma. Toma o teu servo nas tuas mãos, Senhor, abençoa o seu ministério, a qual o Senhor você confiou nas suas mãos, juntamente com a sua esposa, com toda a sua família. Meu Deus, abençoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala nesta noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou dar um tempinho aí enquanto eu faço os agradecimentos aqui. Os irmãos estão tomando água. Louvado seja Deus. Depois disso, eu acredito que os meus irmãos irão aí dar a devida atenção. Louvado seja Deus. Irmãos, olha, eu estou muito agradecido pela vida. Estou agradecido a Deus pela vida do pastor Fábio, que é um homem servo do Senhor, que é um amigo nosso também, comum, né? É um homem de Deus que tem nos dado também apoio ali no nosso ministério, na Assembleia de Deus Pentecostal El Chamar. Agradeço também a Deus pela vida da missionária Bianca, ao seu esposo, pastor de Resto, louvado seja Deus. É um prazer estar com vocês aqui novamente. E eu já sou de casa, né, que eu estou pela segunda vez. Eu já sou de casa, que eu estou pela segunda vez. Nós viemos aqui em um culto, num sábado pela manhã. Irmãos, olha que culto naquele dia foi abençoado, viu? A gente teve o prazer de vir aqui cultuar com os nossos irmãos. Irmão, sábado de manhã não é para todo mundo não, viu? Sábado de manhã não é para todo mundo não. Assim como também domingo pela manhã tem uma certa resistência, né? Pela manhã. Mas graças a Deus que Deus tem levantado um povo adorador que não tem se limitado nessas questões. E a gente tem aí estado juntos, né, em alguns momentos como esse. E nessa noite aprove ao Senhor de estarmos aqui. O pastor Gerson já havia comentado comigo para vir na terça-feira passada, mas nós também estamos em campanha lá na nossa congregação. Estamos com a campanha em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, parte B, né? Conheço as tuas obras. Tens a aparência de que está vivo, mas está morto. E nós estamos falando de avivamento espiritual. E o nosso pastor Fábio é um dos ministrantes da palavra. Se não me falha a memória, no dia 18. Louvado seja Deus. Ele estará lá ministrando a palavra junto conosco. É uma programação que já está feita, porque Deus direcionou dessa forma. E nós estamos, graças a Deus, muito, muito agradecidos pela vida desses homens e mulheres que têm somado conosco ali. Louvado seja Deus. Mas, sem mais delongas, né? Agradeço também a vida da minha esposa, minha intercessora, que foi através da vida desta mulher, né? Eu era usuário de droga, eu era traficante, eu fui uma pessoa que foi resgatado do lamaçal de pecado, literalmente, e através da vida dela, o Espírito Santo usando ela, através das orações, das intercessões. Então sou muito grato à minha esposa, também à minha filha, a Tabita Laine, e aos obreiros que nos acompanham, a irmã Karine e o obreiro Patrese. Sei que não é fácil, porque eu sei da correria que eles têm, ainda mais com duas meninas pequenas, né? Mas Deus, ele aprove a esta noite que eles estivessem conosco aqui. Mas, meus irmãos, esse tema é muito, muito bom. E eu até conversei agora há pouco com o pastor Fábio, que eu vi o tema, né, no status dele na semana passada. E como o símbolo é parecido, eu achei que fosse da congregação dele. E há pouco foi que eu identifiquei que ele estava ministrando aqui, né? Mas aprove ao Senhor que ele viesse. E eu fiquei assim, rapaz, será que a irmã Ariadne vai gravar? Para que eu possa pegar pelo menos um trechinho, né? Porque, irmãos, eu ministrei uma vigília agora nesse sábado, lá no Iguaíba. O pastor Fábio também é conhecedor, nossos amigos ali, presbítero Zequinha, missionário Meire. E pregar em cima de um tema aonde várias pessoas vão pregar já é algo complicado. Imagina no mesmo dia, todo mundo pregando o mesmo tema. Então é algo que você fica, vixe, por onde que eu vou? Então eu sei que nessa noite Deus
vai poder me usar de uma forma tremenda, porque quem toma de conta é o Espírito Santo de Deus nessa noite. Ele já está no meio de nós aqui desde o começo, porque não é hipocrisia, mas quando a gente entra em um ambiente desse, eu senti falta do vovô que fica ali na porta. Aí o varão me disse que ele está em uma outra congregação, né, na missão. Irmão, porteiro é uma coisa maravilhosa, viu? O porteiro, ele tem uma responsabilidade tremenda, né? A gente sabe que Obed-Edom foi um, né, que teve a presença dentro de sua casa e depois ele se tornou porteiro do templo. Irmão, isso é privilégio, louvado seja Deus. Mas nós também estamos aqui, somos privilegiados, porque o nosso Senhor, Ele está presente na casa, o Espírito Santo está presente na casa, e a gente vai celebrar juntos, porque o Senhor é fiel, louvado seja Deus. Mas falando de chamados para a seara, né? Esse é o tema desta campanha, onde está em Mateus capítulo 9, do 37 ao 38, como foi me passado. Hoje nós temos aqui apenas o 38 exposto, onde diz que devemos rogar, né? Então, louvado seja Deus. Mas o que é chamado? O que significa chamado? Chamado, a gente entende que é uma convocação, é um convite, né? Isso se a gente for no dicionário. Mas quando se trata de chamado pela palavra de Deus, está relacionado ao plano de Deus, está relacionado àquilo que Deus tem preparado para a vida de uma pessoa, de um indivíduo. Então, os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Ou seja, Deus, ele chama pessoas e chama indivíduos para cumprir propósitos específicos. E esses propósitos são traçados pelo próprio Deus. Só que o mais lindo disso tudo é porque Deus, ele tem chamado para as pessoas por causa do amor. É uma forma de expressar o amor dele pela vida de cada um de nós, e também a vontade dele. E quando a gente fala de vontade, logo lembramos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então nada que fuja disso. O Deus só tem o melhor para nós. Mas quando a gente fala de chamado, eu acho muito interessante o texto que eu peço para os meus irmãos já abrirem logo aí, no capítulo 27 de Números, no capítulo 27, aonde a gente observa um chamado, o chamado de Josué, né? E a gente observa alguns pontos interessantes aqui, no capítulo 27 de Números, o versículo 18 vai até o 23. Aqueles que forem encontrando, eu prometo que essa é a única vez que eu vou fazer que nem Josué disse, né, no capítulo 8, que a gente abre. Até brinquei com os meus irmãos outro dia na congregação. Eu disse assim: quando eles abriam o livro, todo mundo se levantava. Aí eu fiquei, abria e fechava a Bíblia. Eles ficaram brincando de vivo morto, né, dentro da igreja, porque é assim que está escrito. É uma reverência diante da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Olha o que diz Números 27, versículo 18 até o 23. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre eles da tua glória, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Pode sentar. Eu já consigo observar bem aqui um ponto muito importante, que o chamado, ele não parte do homem. O chamado, ele parte de Deus. O chamado, ele vem do alto. E assim como aconteceu com Josué, acontece com alguns de nós nos dias de hoje. Porque é notório que algumas pessoas têm se auto-chamado, né? Elas têm se auto-intitulado, bispos, apóstolos, têm se intitulado aí. Se a gente for puxar algumas informações, em 2013 teve até uma consagração a quarto patriarca, né?
E a gente já entende que isso aí não é um chamado da parte de Deus, né? Porque os patriarcas é só Abraão, Isaac e Jacó. E a gente já sabe que tem gente que está destoando aí, distorcendo um pouquinho o que a palavra de Deus está falando. Mas além de o chamado partir do alto, a gente também já observa bem aqui que quem vai apresentar a gente não somos nós. Eu não preciso chegar aqui já querendo fazer festa e dizer, eu sou o pastor Arthur. Até conversando com um rapaz lá no curso, ele disse assim, como é teu nome? Eu falei, Arthur. Aí o teu, ele Franco. Eu falei, pensa em Deus, tem posição na igreja, eu sou missionário. Mas às vezes a gente pergunta assim, como é que é o nome? Pastor Gires. Está no teu registro? Pastor? Não precisa você se apresentar. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, ô missionário, porque me conheceu como missionário, mas eu tive a honra dada por Deus para ser imposto a mão, como foi feito com Moisés, como com Josué. Moisés impôs a mão, e esse reverendo aqui que está à minha retaguarda, impôs a mão sobre minha cabeça e me ungiu a pastor, louvado seja Deus, no dia 10 de novembro, e olha que ficou pertinho da data em que eu me converti. Então eu faço uma festa só. Dia 3 de novembro de 2013 eu me converti, 4 de novembro de 2013 eu me converti, e dia 10 fui consagrado a pastor no ano passado. Então é uma festa só, né? Já tem o aniversário da filha, e aí a gente já falou para lá e só, e faz uma comemoração tremenda, mas é festa, viu? E a gente não precisa se apresentar. Quem apresenta a gente é Deus. Aí eu consigo observar um outro ponto, que para cada chamada existe um propósito. Esse é o terceiro ponto que eu consigo abordar. Para cada chamado existe um propósito. O quarto ponto que eu consigo abordar é que Deus, Ele dá autoridade. É Deus quem dá a autoridade. E quando a gente vai passar para o quinto ponto, a gente vê que esses homens que são chamados, eles se tornam grandes líderes. Moisés foi um grande líder, chamado por Deus. Josué é um grande líder, chamado por Deus. E toda vez que existe um chamado, sempre existe um propósito, e esse propósito sempre traz uma autoridade, e esse propósito sempre faz com que essa pessoa se torne um grande líder. No sexto ponto, eu já vejo também que o chamado, e o texto mostra que ele é ungido de Deus, e tem muita gente aí que ainda usa alguns textos bíblicos para dizer, ninguém toca no ungido de Deus. Irmão, todos nós somos ungidos de Deus. Então tem esse negócio de uma disputa que muitas vezes tem dentro da igreja, que eu sou mais usado, tu é menos usado, e isso é uma coisa que tem se visto muito dentro das congregações, né? Às vezes tem uma disputa, se uma pessoa é usada para alguém, não demora muito, o que tem inveja vai lá e também quer se dizer que é usado, que é ungido da parte do Senhor. Mas a gente sabe que não funciona desse jeito, porque quando tem um chamado, quem apresenta é Deus, quem dá autoridade é Deus, e quem unge é Deus, porque quem chama é Deus. Mas eu coloquei como sétimo ponto, e sétimo ponto, o número 7 para mim é o número que a gente aprende com Deus, que é o número da perfeição. E observa comigo o versículo 18 do capítulo 27, porque ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés, toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em que há um Espírito. E bem aí, eu acredito que pela perfeição de Deus, esse sétimo ponto casou bem legal, casou bem certinho, porque o Espírito Santo de Deus é perfeito. O Espírito Santo de Deus é quem guia os nossos passos. O Espírito Santo de Deus é quem nos leva, e nós aprendemos e somos doutrinados pelo ensinamento do Espírito Santo de Deus. Não podemos aprender, até podem tentar trazer sobre nós algumas doutrinas errôneas, mas quando nós somos batizados, como somos ungidos, somos chamados por Deus, logo a gente entende que essa vã doutrina, essa doutrina que é fajuta, é falida, ela não passa e não fica por cima de um povo que é chamado e que é escolhido verdadeiramente por Deus. E dessa forma a gente sempre anda de acordo com os preceitos, com as ordenanças, com os mandamentos que o nosso Deus sempre nos dá. Louvado seja Deus. Mas assim como foi dado esse tema, no capítulo 10 de Lucas, a gente vai observar que é só carregar, ou é só conectar novamente. Louvado seja Deus. Mas o versículo 2 em específico
ele vai dizer assim: e dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. E eu entendo que, em concordância com o texto de Mateus, no capítulo 9, o versículo 37 e 38, ele nos traz o entendimento, o tamanho da seara, mesmo porque o texto diz que a seara é grande. Grande é a seara. E no versículo 1, ele vai mostrar que Jesus, ele chama 35 grupos, de 2 em 2. 35 grupos de pessoas divididos de 2 em 2, totalizando 70 pessoas. Isso tirando os 12 que já tinham sido chamados individualmente e já estavam separados para estar ao lado de Cristo Jesus. E aqui nesse momento eu já entendo que o chamado ele não tem limite. Se você é chamado, claro que o que está do seu lado também é chamado. Se você é chamado, claro que o seu vizinho que ainda nem conhece a Cristo, ou que às vezes você ainda nem falou para ele, pode ser também um chamado. Quando a gente está em qualquer lugar, em qualquer posicionamento, dentro de qualquer ambiente, nós conseguimos enxergar chamados. Às vezes a gente levanta a mão sobre pessoas que dormem no chão, nas beiras das calçadas. Ele também tem possibilidade de ser uma pessoa chamada por Deus. E esses ainda muitas das vezes que saem os maiores testemunhos, porque ele está dizendo assim: eu dormia no chão, eu comia lixo, mas hoje Deus me chamou. Deus me chamou e transformou meu cativeiro. E isso não tem limite, porque parecia que seriam só 12. Parecia que seriam só 12, mas agora já tinha 70. E por onde Jesus passava, por onde Jesus andava, sempre ficava uma pessoa chamada, para que pudesse anunciar as maravilhas, as grandezas, falar que ele era o Messias, falar que ele era o Filho de Deus, falar que ele era o Cristo. E aí eu já te convido a abrir em João, no capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João, no capítulo 4, eu vou ler alguns versículos, e você vai entender que existe um chamado, e existe formas de entender o chamado. E você vai observar que a pessoa que é chamada, ela tem por obrigação anunciar a grandeza de Deus. Ela tem por obrigação anunciar a Cristo Jesus como Filho de Deus. Ela tem por obrigação, porque é propósito de Deus que o nome dele seja conhecido em toda a terra, seja conhecido por todos, senão ele não teria dito: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós temos que entender que para cada chamado tem um propósito. E nesse texto vai falar da mulher samaritana. Você já deve conhecer essa história, aonde ele vai, pede água a ela, e era comum de judeu e samaritano não se falar, mas ele, quebrando o protocolo, ele vai e conversa com ela, e assim fala a respeito do marido, pede água para ela, e aí ela fica admirada por reconhecer ele como profeta, e chega na cidade. No versículo 28, é o que diz: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens, o 29, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? O 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. O 40, indo pois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste, ou seja, ela anunciou, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que é verdadeiro, o Cristo, o Salvador do mundo. Você entende o poder de um chamado? Olha que coisa maravilhosa. Ela, pecadora, mulher que pela sociedade naquela época era uma pessoa exclusa do meio de muitas pessoas, mas ela, de certa forma, Jesus Cristo tinha um propósito com ela e a chamou. Pode parecer que não, mas ele falou de muitas coisas que ela vivera,
que ela passara, e agora ela anuncia, ela vai para dentro da cidade e anuncia ao Cristo Jesus. Não é este que seria o Cristo? No momento em que todos começam a ouvir verdadeiramente, eles creem que aquele homem que havia falado para aquela mulher, ele começa a profetizar, começa a ser usado no meio daquela cidade, e eles rogam que ele permaneça. E a Bíblia vai relatar que ele ainda passa cerca de 2 dias por ali. Então a gente entende que existe um chamado, existe um propósito, e naquela mulher chegou o dia dela ser chamada e dela usar da sua voz para anunciar e viver o propósito de Deus. Mas eu quero trazer uma outra referência que está em Marcos, no capítulo 5, porque nós temos que compreender que é das coisas mais improváveis que nós vamos ver o nosso Cristo Jesus agindo e trazendo um chamado sobre a vida de cada pessoa. Olha o que está dizendo no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, depois o 7 e assim por diante. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o 7, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Esse já reconhecia. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. O versículo 18 até o 20, olha o que diz: e entrando ele no barco, e não sabe que vai ser expulso, o espírito imundo vai para os porcos, se lançam do penhasco, e depois, por causa disso, porque a economia daquele povo voltava para a criação dos porcos, eles expulsam Jesus de lá. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, ou seja, o endemoniado pedia para ir com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque quando nós assumimos o chamado e anunciamos, nós impactamos vidas. Quando você recebe o chamado, aceita o chamado e começa a falar das grandes coisas que Deus tem feito na tua vida, a gente consegue impactar pessoas. Eu, por exemplo, vou falar de mim porque sei que os meus irmãos também têm as suas experiências, mas eu tenho alguns vizinhos que eles me viram na época do tráfico, me viram na época da prostituição, do uso de drogas, e hoje eles dizem assim: verdadeiramente Jesus Cristo te transformou. Verdadeiramente Jesus Cristo te transformou. Ele é um milagre de Deus. E quando eu passo, eles fazem questão de chamar e dizer assim, por mais que eles estejam bebendo, eles chamam e dizem assim: ó, esse aqui é sério, esse aqui conheceu a Jesus, saiu mesmo do crime, saiu da loucura, e agora, e quando eu for crente, eu quero ser que nem ele. Eu não tento imitar Cristo, imite a Cristo, se não Cristo, imite pelo menos a Paulo. Porque, irmãos, nós somos hoje referenciais, e o nosso chamado impacta muito, influencia muito em relação a isso tudo. Só que hoje, sabe o que é que está acontecendo? Tem gente que recebe um chamado e acha que é insubstituível. É a síndrome do só eu sei fazer. É a síndrome do só eu que sei, né? Só eu que sei decorar a igreja, só eu que sei mexer no som, só eu que sei arrumar a gravata do pastor, só eu que sei como é que o pastor gosta do alimento dele, só eu que sei onde é que fulano senta, só eu que sei como é que prega, só eu que sei como é que canta. Ixi, lá vem o desafinado. Pastor, por que o senhor dá oportunidade para ele? Ele não sabe nem cantar, mas de repente ele tem unção, viu? Mas Deus, ele sabe todas as coisas. E esse negócio de que só eu que sei, isso não vai para frente, irmão. Isso não vai para frente, não. Tem alguns incircuncisos que pensam que só eles que sabem. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. Sabe o que acontece? O pastor, ele muitas das vezes ele te designa a fazer as coisas, porque na maioria das vezes você não se manifesta.
Ele designa, ele impõe, ele diz assim: faz isso aqui, meu filho faz isso aqui, porque muitas das vezes você não se manifesta, e o objetivo é fazer você se sentir útil na obra. A gente pensa que, não é porque o pastor viu que eu sei, e ele me chamou para fazer, mas não é não, é para você se sentir útil na obra. Sabe por quê? Porque você tem que entender o seu chamado. Então se hoje você está na portaria, é porque Deus te chamou para ficar aí por um tempo, daqui a pouco você vai estar por aqui. Mas se for só para portaria, não tem problema não, faça com excelência. Se for para arrumar a igreja, faça com excelência, e não precisa estar dizendo para ninguém que tu está fazendo não, entendeu? Você tem que fazer por amor, e daqui a pouco nós vamos entender esse negócio do por amor, viu? Sabe por quê, irmãos? Porque em Samuel, 1 Samuel, e eu acho isso aqui maravilhoso, porque a gente vai estudando, aí vai puxando uma coisa ou outra na memória. E 1 Samuel, no capítulo 3, ele vai falar de um chamado. Pense num chamado tremendo. Foi o chamado de Samuel. No capítulo 3, do versículo 4 em diante. Olha como é importante a vida de um líder na tua vida, te dizendo o que tu tem que fazer. Observa. O Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha, não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli, é o pastor de Rez, é o pastor Fábio, sou eu, também sou líder de obra. Entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Você consegue perceber a dimensão deste cenário? Como às vezes você não entende o chamado, e Deus usa alguém para te orientar e dar ouvidos a Deus. Às vezes você acha que é a voz de Deus, e aí ele usa o profeta da casa, o anjo da igreja, e diz assim: meu filho, faz desse outro jeito aqui. Não, mas Deus me disse que era assim. Foi Deus? Foi. Tu conhece a voz de Deus, conhece? Conheço, escuto todo dia. Ele manda até eu tirar o copo do lugar e botar para o... Não, Deus, eu botei a vassoura perto da porta, ele tira a vassoura da porta. Eu fui lá e tirei a vassoura de perto da porta, porque eu escuto a voz de Deus com frequência. Aí o pastor não é usado por Deus, porque se eu botar meus joelhos 5 minutos no chão, eu constranjo o coração de Deus. Eu já ouvi isso, acredito. Eu já ouvi isso de uma serva. Acredito que ainda é serva. Mas tem um detalhe muito importante. Quando tu não dá ouvido à voz de Deus e ao chamado de Deus, não tem problema não. Sabe por quê? Deus... Não, abre aí Lucas capítulo 9. Lucas no capítulo 9. Eita glória. Lucas no capítulo 9. Nós vamos ler os versículos finais. Glória a Deus. Do 57 até o 62. Olha o que diz: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar ou sepultar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar
ou sepultar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Chamado. Isso aqui é um chamado para duas pessoas. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha o outro que era para ser chamado. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Opa, peraí. Ele não disse que é apto para fazer o chamado, ou seja, para ir para a seara. Não, ele disse que não é apto nem para ir para o reino. Foi direto para o plano. Não vai é para o reino. Não é para a seara, porque a seara ele vai plantar, né? Ele vai plantar, vai colher, vai trabalhar. Mas aqui, aquele que lança a mão do arado, olha para trás, ele não é digno do reino, ele não é apto nem para ir para o reino de Deus. Tu está entendendo quão forte que é isso aqui? E aí esse texto, ele faz me entender que tem muita gente que dá desculpa. Ah, pastor, não vou poder ir para o culto hoje porque caiu umas 2 gotinhas. A pista está molhada e aí eu não vou poder chegar na igreja hoje. Ixi, pastor, aqui na minha porta tá cheio de lama, não vou conseguir ir. Ah, meu esposo adoeceu. Ah, meu filho adoeceu. Entendeu? E aí tem vezes que ele dá conta uma mentirinha, que para ele é mentirinha. Ah, Deus me perdoa. Irmão, mentira não tem tamanho, viu? Mentira não tem tamanho não, mentira é mentira. E a Bíblia me garante que aquele que mente é filho de Satanás. Viu? Então a casa que Satanás habita não é essa daqui não, viu? Isso aqui é a casa de Deus. A casa de Satanás é longe dessa daqui. E aí nesse negócio aí eu me lembro disso, porque tem gente que vai ter culto segunda-feira. Ah, eu tenho um compromisso com meu pai. Ah, então faz o seguinte, na quarta-feira tem culto. Ah, eu marquei um compromisso com minha mãe. Aí, não, faz o seguinte, vai ter evangelismo sexta-feira. Não vai dar porque eu tenho que levar meu filho no pet shop. Olha, um filho, não é mais nem um filho no hospital, é um cachorro que é o filho no pet shop. Irmão, tá desse jeito. Agora cachorro é filho, gato é filho. E o filho de verdade mesmo, eu presenciei uma cena do lado da minha casa. Na verdade eu só ouvi. A moça disse que não tinha nem como entrar dentro de casa. A pessoa disse que não tinha nem como entrar dentro de casa, por causa que ela não sabia como ia viver sem a cachorrinha dela que tinha morrido. Irmão, eu não queria rir não do sofrimento dela, mas eu ria por causa, eu não sei o que eu vou fazer agora, que minha cachorra morreu, mamãe me ajuda. Irmão, era terrível, e eu fiquei espantado com aquilo, mas aprova o Senhor que consolasse o coração dela, e ela conseguisse entrar no lar dela, viu, porque ela ainda tinha mais uns 4 cachorros dentro, morreu só um. E assim a gente entende que tem gente que tem tanta desculpa, tem gente que bota tanto empecilho para servir a Deus. Tem gente que faz coisas que a gente, eu não vou dizer que Deus duvida porque Ele sabe tudo, mas tem coisa que acontece, irmão, que misericórdia. Aí para dar a cartada final, meu filho, então vem pelo menos domingo para o culto, seja aquele que é domingueiro, pelo menos uma vez na semana. Não, pastor, essa semana não vai dar para mim ir, porque eu tenho que ir para o salão de beleza, porque eu vou ter um evento na semana todinha, e aí eu tenho que estar arrumada, chique, belíssima, entendeu? Irmão, é tanta coisa fútil que está tirando o ser humano, a mulher, o homem da presença de Deus, que a gente fica até abismado com as desculpas que são dadas. Mas sabe qual é a notícia? Esse aí não está preparado para a chamada cristã não. Esse que dá desculpa não está preparado não. Sabe por quê? Porque quem quer dá jeito. Quem não quer dá desculpa. A gente vinha até conversando no carro ainda há pouco. Quem trouxe essa frase uma vez para a gente foi o pastor Paulo. Ele é de Tocantins. Ele veio passar uma temporada aqui de férias. E aí ele falou essa frase, mas ficou cravado, sabe? Tem coisa que a gente pega pra gente assim e dá jeito. Se o menino aqui de repente não tiver uma chave de fenda para abrir um negócio desse aqui, não usa o quê? Irmão, traz uma faquinha para mim. Para abrir um negócio aqui. Usa qualquer coisa. Às vezes uma chave. Às vezes um corte de unha, um Nex. Ele usa qualquer coisa para abrir um parafuso. Ou seja, ele deu um jeito. Mas para vir para casa de Deus é só desculpa. Irmão. Para vir para casa de Deus é só desculpa. Agora, quem quer servir de verdade, dá jeito. Dá desculpa não. Então, o que eu tenho para dizer? Seja um adorador incondicional. Seja um adorador incondicional. Sabe por quê? Olha o que acontece no versículo 1. Após ter acontecido essa situação desses 2 jovens, ter dito que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Olha o que acontece no versículo 1 do capítulo 10 de Lucas. E depois disso, repete comigo. E depois disso,
Não, isso aí fazer que nem um varão ali, isso aí foi bom para ensaio. E depois disso? Designou o Senhor ainda outros 70. Olha. E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, ele mandou à frente. Irmão, o nosso trabalho não é diferente. Nós estamos aqui para anunciar a vinda de Cristo. Então eles iam à frente, anunciando pela cidade, para quando Jesus Cristo passar, todo mundo já saber. E nós temos obrigação, como chamados, para o campo, para a seara, de anunciar a vinda de Cristo, falar das maravilhas, das boas coisas, das boas novas que Ele tem trazido sobre nossas vidas. Agora, tu lembra do número 7? Perfeição, né? Irmão, isso aqui é perfeição 10 vezes, porque Ele mandou foi 70 pessoas, de 2 em 2. E o detalhe é que para alcançar a graça, tem que obedecer a Deus, tem que obedecer o chamado. Tem que obedecer o chamado. Se você não obedece o chamado, irmão, eu sinto muito te dizer, a Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 14, ele vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí eu quero fazer a diferença. Lembra do amor que eu te falei? Pois é. O amor é um sentimento, é um atributo fundamental para quem é escolhido. Sabe por quê? Chamado às vezes faz de qualquer forma. Quem é chamado faz de qualquer jeito. Mas quem é escolhido, ele faz com amor. Analisa comigo. Para que a gente vá fazer algo saboroso, uma refeição, a gente coloca uma pitadinha de amor. Tinha até uma propaganda, né? A pessoa, não, quem botou? Amor. Mas sabe por quê? Tudo que a gente faz com amor é o melhor, é perfeito. A gente busca fazer o melhor. Pode até não ficar bom, mas você às vezes diz assim, poxa, mas eu fiz o meu melhor. E a gente, como líder, a gente sabe quem faz com amor e quem não faz. A gente consegue observar, sabe por quê? É uma das características comunicáveis de Deus. Ele dá amor para todo mundo. Deus é amor. E a gente entende que o escolhido, ele faz tudo com amor. Se ele canta com amor. Ele ensaia a semana inteira para cantar um hino só da harpa cristã. Olha, para cantar com perfeição, para cantar com excelência para Deus. Quando ele vai pregar, ele vai trazer uma saudação, ele estuda a semana inteira, 15 dias, para trazer só uma saudação de 5 minutos. Mas por quê? Ele quer fazer com amor, ele quer fazer com excelência. Mas tem gente que, o irmão está com oportunidade, aí ele vem aqui, qual é aquele hino mesmo? O número aquele que diz assim, salve está, tempestade, aí eu 277, aí ele vai, aí 277, aí ele vai, salve está, aí erra 2 estrofes, acerta 3, entendeu? Porque nem ensaiou o hino da harpa, irmão, e é tradição, hino da harpa é tradição, eu sou tradicional nessa questão do hino da harpa, eu gosto de hino da harpa, hino da harpa atrai a presença, a gente marcha. Ixi, irmão, se tu for lá na igreja, a pastora missionária Breno já foi, a gente, quando pega o hino da harpa lá, é no tantã, no pandeiro, o pastor Fábio também, e a gente incendeia a igreja, irmão. A gente ainda não tem bateria não, aí nós vamos chegar lá. Então, assim, nós vamos ter uns músicos abençoados desses também. Eu creio, porque quem envia as pessoas é Deus. E eu acredito que tem um chamado preparado para mandar para lá para a igreja. Eu acredito. Então, o que é que Lucas disse aqui? 70 foram chamados e enviados. E esse detalhe que eu falei de obedecer o chamado é o que é importante. Agora o versículo 2 do capítulo 10, ele vai dizer que grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Irmãos, no serviço cristão, no servir a Cristo, não tem desemprego. Tem não. Deus tem trabalho para todos nós, tem trabalho suficiente para todos nós. Então não se sinta menosprezado, não se sinta rejeitado, mas não fique também somente sentado. Você não foi chamado para ficar sentado. Se você está no meio de uma congregação dessa, que você sabe o amor que a liderança tem,
por cada um, que você sabe o seu chamado, e se não souber, vai orar a Deus, roga a Deus para que você conheça e entenda o seu chamado, e você possa atuar de maneira excelente diante de Deus. Procure maneiras de ajudar na colheita, procure maneiras de ajudar no semear, procure maneiras de sempre estar ajudando para que o reino de Deus venha a crescer, para que a glória de Deus venha a ser anunciada, para que venha a ser o nome de Cristo proclamado por todo esse bairro, porque a gente sabe que ainda tem muita gente que não ouviu ainda você falar desse Deus, e Ele está esperando tu ir lá, irmão. Tu foi um chamado, alguém rogou pela tua vida para que tu hoje estivesse aqui. É verdade. Lucas no capítulo 10, o versículo 23 e 24, eu já estou encerrando, meu pastor. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouviram o que ouves, e não o ouviram. Irmãos, você é privilegiado. Todos nós que temos o privilégio de anunciar a glória de Deus, os feitos de Deus, nós temos que exercer, porque privilégio é para poucos. Privilégio de falar da majestade, da soberania de Deus é para poucos. Sabe por quê? Tem gente que crê em Deus, mas não sabe das grandezas que Ele fez. Eu só vim entender o propósito que Deus me chamado depois que, quando eu entrei para o Evangelho, eu vim entender que aquela bala, que aquele policial tentou atirar e negou a arma, foi porque Deus tinha um chamado. Se não tivesse o chamado, tinha acertado, tinha pelo menos saído da bala, né? Mas não saiu. Lá no retorno da forquilha, policial civil. E aí, depois de um tempo, eu passei por algumas situações, acidente de carro, caí em cima da traseira de uma S10, quase que eu morro, que é meu pescoço. Eu passei uma festa de litorânea, onde eu passei bebendo a noite toda só Campari. Quem foi me buscar no hospital foi minha mãe. Eu entrei quase no coma alcoólico, depois de ser atropelado por um carro de uma mulher que estava embriagada. E Deus me livrou, sabe por quê? Irmão, não quebrei nada. Eu não quebrei nada, mas teve um amigo meu que ficou com sequela no pé. Teve que botar platina, um monte de coisa. E eu não quebrei nada. Eu só vomitei a bebida. Aí de manhã, ó, a cena. Minha mãe estava no hospital, Djalma Marques. Aí o pessoal fazendo aqui a ultrassom. Aí eu vi minha mãe, eu peguei e disse que eu puxei a cueca assim que eles estavam fazendo, né? Para poder cobrir a tatuagem. Ela, não, meu filho, não se preocupa não, eu já vi. Querendo esconder, eu tinha tatuagem desde os 17 anos, desde os 15 anos. E aí, ela não sabia, esconder o tempo todo. Mas hoje eu sou um privilegiado, igreja. Hoje eu sou um privilegiado porque eu amo anunciar as obras de Deus. Eu amo anunciar a graça de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus. E eu faço a obra do Senhor com amor. A gente tem um projeto de sopão que a gente voltou agora, depois que fomos preparados em Jerusalém para evangelizar, para anunciar e preparando os obreiros. E a gente faz, irmão, com o melhor. A gente faz com o melhor macarrão, a gente faz com a melhor carne, a gente faz com a melhor verdura, mesmo porque a gente tem ovelhas que cresceram nesse ramo e tem nos ajudado. Então aceite o seu chamado e verdadeiramente se esforce para atuar na colheita. Lucas no capítulo 10, versículo 17 ao 21, ele vai dizer assim, ó, do 17 ao 21: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. E eu creio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que você
você, além de privilegiado, você também está com o seu nome escrito no livro da vida, e você não pode se ausentar de falar em nenhum momento da graça de Deus, das coisas boas que Ele tem feito na tua vida, porque se você não anuncia, você está negando a Cristo Jesus, e naquele grande dia Ele também vai te negar. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus.